E agora, né, nessa aula, nós vamos começar a entrar mais profundamente no tema da matéria em si, que é a transformação da alma. A aula anterior, nós lançamos as bases, né, os fundamentos, a questão dos estágios da salvação, primeiro, segundo, terceiro estágio, espírito, alma e corpo. Mas a partir desta aula e na próxima semana, nós vamos aprofundar a questão da alma, tá certo? Especificamente nesse processo de transformação. Bom, como eu falei anteriormente, a transformação da alma, ela vai refletir no comportamento de uma pessoa. Ou seja, alguém que tem a sua alma transformada, ela vai ter um comportamento diferente, sim ou não, pessoal? Então, o comportamento vai ser o reflexo desse processo, né? O problema da religião é que a religião quer mudar o comportamento sem transformar o interior. Você está entendendo? O que nós estamos fazendo aqui é o contrário, nós estamos de dentro para fora, né? Por quê? As pessoas lá fora, elas podem mudar de comportamento, sabia? Se elas decidirem assim, não vou fumar mais, não fuma. Se elas decidirem, não quero mais beber, para de beber. Verdade ou não é? Elas mudam o comportamento delas. Mas significa que elas são salvas? Não. Por quê? Foi uma mudança só do comportamento. Mas não foi, foi uma mudança a partir de uma técnica que a pessoa usou. Mas depois ela vai fazer tudo de novo. Por quê? Não foi uma transformação interior. E a transformação é obra do Espírito Santo, dentro do nosso espírito, amém? Que vai refletindo na nossa alma. Por exemplo, uma pessoa no mundo, ela pode se reprimir, por exemplo, reprimir o desejo de esganar o vizinho. Pode. O vizinho está lá com som alto e está perturbando ele, mas com vontade de esganar esse vizinho. Mas ele não é um cristão, ele é um ímpio. Ele pode reprimir aquele desejo? Pode. Ele pode segurar aquele desejo de não esganar? Pode. Mas uma hora aquilo ali vai explodir. Verdade ou não é? Aquilo, por quê? Não foi uma transformação de dentro. Agora, a verdadeira transformação é quando a gente não quer mais esganar o vizinho. Ele pode botar o som que quiser, ele pode fazer o que quiser, e nós não temos mais esse desejo, essa vontade. Por quê? Houve uma transformação do lado de dentro. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Então, o comportamento vai ser um reflexo da transformação da alma. E na primeira aula, né, como nós falamos aqui, você aprendeu sobre os 3 estágios da salvação, que o primeiro estágio é a regeneração, que é o novo nascimento, que acontece no Espírito, é um ato, fomos salvos. O segundo estágio acontece na nossa alma, que é a salvação da alma ou a transformação da alma. E isso envolve um processo que vai durar a vida inteira. E conforme a nossa alma vai sendo transformada, o nosso comportamento também vai sendo mudado, né? E a nossa alma é transformada, como nós terminamos falando na aula anterior, pela renovação da nossa mente, pelo contemplar o Senhor. E também quando nós renunciamos o nosso ego, o nosso eu. Mas o mais importante nesse processo de transformação da alma é que nós não somos os agentes dessa transformação. Quem nos transforma é o Espírito Santo. Nós somos apenas os cooperadores. Amém? Nós vamos cooperando com o Espírito Santo nesse processo e ele vai operando em nós. E nós vamos ver agora como é essa cooperação, como que nós vamos trabalhar com o Espírito Santo nessa transformação da nossa alma, como que nós vamos cooperando. E no final, né, o nosso corpo será glorificado. Muito bem. Olhando aqui para a nossa apostila, eu já quero começar lendo aqui Romanos capítulo 12, versículo 1. Amém, meus irmãos? Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é o versículo 1.
Mas no versículo 2 ele vai completar: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora olha que interessante aqui, pessoal. Essa transformação da mente, ele está ligado ao nosso corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Então veja que esse processo de transformação da alma tem a ver também com o nosso corpo. Ou seja, o nosso corpo pode atrapalhar esse processo de transformação. Por isso que o apóstolo Paulo está falando: apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, né? Santo e agradável. Ou seja, quando fala de corpo aqui, irmãos, está falando desse corpo físico mesmo. Nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, nossas mãos, nossos pés. É o corpo, literalmente, né? Ele está dizendo aqui que esse corpo tem que ser apresentado como um sacrifício vivo. Aí alguém pode ler esse texto e pensar assim: pastor, então quer dizer que eu tenho que me sacrificar? A sacrificar o meu corpo dá a ideia de algo penoso, né? Dá a ideia de algo muito difícil. Nós estamos fazendo um sacrifício enorme para apresentar a Deus. Não, o sacrifício aqui não tem a ideia de algo penoso. Aqui fala de entrega. Sacrifício é aquilo que você entrega. Mas ainda assim é difícil, pastor. Pois é, presta atenção. O sacrifício que foi entregue por nós foi Jesus Cristo na cruz. Amém? Aquele trabalho sim foi penoso, porque ele se entregou totalmente, o fruto do seu penoso trabalho, diz a Bíblia. Ele vai ver e vai ficar satisfeito. Quando nós oferecemos nosso corpo hoje para Cristo, para Deus, como sacrifício, nós fazemos com base não no nosso esforço, mas com base no que Cristo já fez. Por isso nós viemos até Deus em nome de Jesus. Quando nós oferecemos nossa vida para Deus em nome de Jesus, pelo que Ele já fez na cruz, nós simplesmente entregamos nosso coração para Ele. Deus recebe o nosso sacrifício. Você está entendendo? Tudo é com base no sacrifício de Jesus. Tudo é com base na cruz. Então não é algo penoso. É simplesmente se entregar a Ele. E essa oferta desse corpo se torna algo agradável a Deus. Amém, meus irmãos? E por que é importante falar isso? Porque muita gente pode oferecer um sacrifício do corpo, subir uma escada de joelhos, falando: não, eu estou oferecendo meu corpo como sacrifício. Não, eu estou deixando de fazer isso, olha que sacrificante está sendo para mim. Achando que isso é que está agradando a Deus. Mas não é. É quando você adora a Deus confiando na obra de Cristo. Aí Deus recebe sim a sua adoração como sacrifício agradável. Porque você não está confiando em você, está confiando em Cristo. Amém, meus irmãos? Só que esse corpo, né, ele usa uma expressão chamada culto racional. Culto racional. Olha só, esse corpo, apresentar esse corpo tem a ver com oferecer a Deus um culto racional. Presta atenção nisso aqui agora que é interessante. O que é um culto racional? Quando eu ofereço um culto com o meu corpo, racionalmente falando. Tem 3 explicações para isso. Primeiro, é que o culto que nós oferecemos a Deus, né, ele não é um culto místico, no sentido de que a gente não sabe o que está fazendo. Ele é lógico. Nós estamos usando a nossa mente. Nós estamos usando o nosso raciocínio. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Amém, meus irmãos? Não é algo mecânico, não é algo automático. Ah, por que eu tenho que fazer isso? Ah, porque sempre foi feito. Não, eu sei o que eu tenho que fazer. Ah, porque tem determinadas religiões, né, que as pessoas têm que beijar determinada coisa, têm que fazer determinada coisa, têm que ter determinadas práticas, não é verdade? Como parte do culto. Aí se as pessoas forem perguntar: por que eu tenho que fazer isso? Qual é a resposta? Não, faz porque sempre foi feito assim, não me pergunta por quê. Isso não é culto racional. Isso é culto mecânico. Você está entendendo, meus irmãos? Então, o que nós oferecemos para Deus é algo que nós entendemos, o nosso corpo entende, a nossa mente entende, e algo espontâneo. Amém? Outra explicação aqui é que esse sacrifício vivo,
para Deus como um corpo, como um culto racional, não é? Nós estamos aqui mortificando as obras da carne no nosso corpo. Ou seja, nós não estamos apresentando o nosso corpo, os membros do nosso corpo, para o pecado. Nós estamos oferecendo os membros do nosso corpo para adorar a Deus. Então, quando você estiver levantando as suas mãos para adorar a Deus, quando você estiver louvando a Deus, você lembra, antigamente eu oferecia as minhas mãos para o pecado. Eu oferecia as minhas mãos, a minha boca para falar coisas feias. Hoje eu ofereço todo o meu corpo para adorar a Deus. Isso é um culto racional. É o que está aqui em Romanos 6, 12 e 13. Eu não coloquei aqui na PowerPoint, mas na apostila está aí. Olha o que diz a palavra de Deus, Romanos 6, 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como que, meus irmãos? Como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém? Então, o que é um culto racional? O culto racional é quando você entende o que você está fazendo, você não faz nada mecânico nem automatizado, você entende, e quando você oferece os seus membros, o seu corpo, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Mas uma terceira explicação para oferecer como que o nosso corpo, o nosso corpo para Deus, nosso culto racional, tem a ver com a nossa adoração. Adoração. Ou seja, quando eu ofereço meu corpo para adorar a Deus, eu estou oferecendo meu corpo por inteiro, por completo. Porque tem muitos lugares, por exemplo, que não impede as pessoas de bater palma. Não pode bater palmas. Não pode pular. Não pode correr. Não pode se expressar. A nossa adoração tem que ser completa. Amém, meus irmãos? Então, nós não podemos, ou seja, há expressões físicas da nossa adoração. Então, quando nós adoramos a Deus, nós estamos colocando toda a nossa mente, todo o nosso corpo voltado para Deus. Isso é um culto racional. Agora, olha que interessante. Nesse processo de culto, a nossa alma vai sendo transformada. A nossa mente vai sendo renovada. Por isso nós participamos do culto domingo à noite, por isso nós participamos de uma célula, por isso nós estamos aqui nesse curso aprendendo a palavra. Tudo isso é culto para Deus, que nós estamos oferecendo com o nosso corpo. E enquanto isso, nós estamos sendo transformados. Amém, meus irmãos? Então a transformação da alma, ela vai passar pelo corpo, pela maneira como nós lidamos com o nosso corpo. Vira a página da apostila e nós vamos aqui aprender mais sobre isso. Amém? 1 Coríntios 6,19 diz, não sabeis que o vosso corpo, eu já estou na apostila, é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, o que, meus irmãos? Que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Está claro até aqui, não é? Que uma pessoa que vive muito preso ao corpo, ela vai querer dormir demais, comer demais, se divertir demais, fazer tudo aquilo que o corpo gosta, menos buscar as coisas de Deus. É verdade ou não é, meus irmãos? A pessoa que não vem ao culto, por exemplo, ela fica semanas sem vir ao culto, não está oferecendo o seu culto para Deus. Mas eu estou em casa. Não é a mesma coisa. Você pode até oferecer em casa, mas você está fazendo a vontade de Deus e do corpo ao mesmo tempo. O corpo está com preguiça, quer ficar em casa, quer tudo cômodo, mas não quer vir, não está adorando a Deus, mas não quer vir para o culto adorar a Deus. Então veja, o culto é muito importante. Muitas pessoas desprezam o culto. Um curso como esse é muito importante, uma célula é muito importante. Amém, meus irmãos? Agora, como que nós podemos ofertar o nosso corpo para Deus? Como que nós podemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Lembrando que não é sacrifício que é maior do que o sacrifício de Jesus na cruz. Lembra que eu falei no início?
Não é o sacrifício que substitui o sacrifício de Jesus, não é. Nós fazemos com base na obra de Cristo, mas temos a nossa parte também, né? E como que nós podemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus? Olha lá, vou botar aqui no PowerPoint para ficar mais fácil, né? Primeiro, quando nós oferecemos os nossos olhos. Olha só, aqui é fisicamente mesmo, olhos físicos. Quando nós oferecemos nossos olhos para Deus, nós estamos oferecendo o nosso corpo, porque os olhos são as janelas da alma. É verdade ou não é? É pelos olhos, o olhar, o visual, é a parte mais sensível por onde entra o pecado, a tentação. Então, quando nós consagramos nossos olhos a Deus, nós estamos oferecendo o nosso corpo. O que o Senhor Jesus disse? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então nós temos nas orações que nós fazemos diariamente, no nosso devocional, nós temos que fazer esse tipo de oração. Senhor, eu consagro os meus olhos ao Senhor. Que os meus olhos só olhem coisas boas, coisas saudáveis. Amém, meus irmãos? Então isso aqui é literal, né? Jó capítulo 31, versículo 1 diz: fiz aliança com os meus olhos, como pois eu fixaria eu numa donzela? Mateus 5, 26, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Amém? Então veja a importância dos nossos olhos. Consagre os seus olhos ao Senhor. Amém? Filtre aquilo que você vê, porque aquilo pode estar impedindo você de ser transformado. Sensível isso, né? Outro membro do nosso corpo que nós temos que oferecer para Deus são os nossos ouvidos. É a segunda porta mais sensível da nossa alma, depois dos olhos. São os nossos ouvidos. É o que nós ouvimos, né? Satanás vai usar muitas coisas para tirar nossa atenção, para a gente ouvir coisas que não edificam. Através de músicas, através de pessoas que falam coisas. Amém, meus irmãos? Então, olha, nós temos que também consagrar o nosso ouvido ao Senhor. Por isso que você não deve ouvir música mundana. Por isso que você não deve ouvir música do mundo. Porque as músicas do mundo não foram feitas para glorificar a Deus. Então, um crente que está na igreja, mas adora ouvir música do mundo, ele vai atrapalhar, vai prejudicar o seu processo de transformação, de conexão com o Espírito Santo. Quantos estão compreendendo isso aqui? Então, os nossos ouvidos têm que ser guardados, né? A palavra diz aqui em Isaías 50, 40, o Senhor Deus me deu. O que o Senhor Deus me deu? Língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Olha só, ele está dizendo, Deus me deu língua de eruditos e ouvidos de erudito, e todo dia pela manhã, ele desperta meu ouvido para que eu ouça como erudito. Por que ele usa essa expressão erudito? Porque o erudito naquele contexto era diferente de um camponês. O erudito é aquele que estuda, é aquela pessoa sábia, que sabe filtrar aquilo que ela ouve. O camponês não, ele ouve qualquer coisa. Você está entendendo? Ele não filtra, ele ouve tudo. Então aqui está dizendo que tipo de cristão nós queremos ser, como um camponês que ouve qualquer informação, qualquer notícia, qualquer coisa assim. Guardam os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus, palavras sábias, palavras que edificam. Amém, meus irmãos? Então, olha, é importante nós cuidarmos dessas duas principais portas de entrada sensíveis. São os nossos olhos e os nossos... Agora, quer ver um detalhe? No mundo, tudo é audiovisual. Já reparou? Olha a televisão, olha os seriados, olha as músicas, olha os vídeos. Tudo é audiovisual, ou seja, é uma alta produção para atrair os seus olhos e alta qualidade para atrair os seus ouvidos, para atingir a sua alma. É assim ou não é, meus irmãos? Fala a verdade, né? E olha a luta que nós temos até como igreja de produzir um som de qualidade e um vídeo de qualidade no YouTube. Olha a dificuldade que é. Não é verdade? Mas nós estamos esforçando para isso. Mas no mundo isso já acontece, né? Então, consagre os seus olhos, consagre os seus ouvidos para transformar a sua alma.
para que a sua mente seja renovada. Então é não dar ouvido para fofoca, não dar ouvido para palavras de pessoas que não querem buscar Deus, querem te levar a pecar. Então isso tudo está envolvido, né? Sim. Eu não sei se é verdade isso que as pessoas... O que é o literal? A questão do cheiro. Você sabia que tem lojas de roupas, de alimentos, de doces, que tem cheiro específico. Eles desenvolvem todo um odor para que as pessoas, ao entrarem ali, sintam vontade de comprar. É interessante isso, né? É o que você falou, de você olhar uma determinada cor e sentir vontade de comer. Entendeu? Atrai a fome. Exatamente, vermelho atrai a fome. Então, assim, as janelas mais sensíveis é o olhar e os ouvidos, tá? Claro que você não vai ficar cheirando toda hora para pecar. Mas o sentido figurado é o sentido de você... nariz fala de pessoas intrometidas. Pessoas intrometidas. Né? Pessoas que se metem em problema dos outros que não é para se meter. A gente tem que aprender a se segurar para não entrar em guerra que não é nossa. Muitas vezes a pessoa quer ajudar todo mundo, quer carregar o mundo nas costas pelos outros. Isso vai te levar a pecar. Isso vai tirar você do teu foco, da sua transformação, vai tirar você, né, desse caminho de aperfeiçoamento. Porque você vai ficar tão pensando em ajudar os outros, vai esquecer de você mesmo. Isso acontece, pessoal? Muito, né? Então, olha, o texto da palavra diz aqui, 1 Pedro 4,15, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Olha lá. Provérbios 26,17, quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Quem se intromete em questões alheias é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. O que ele está querendo dizer? Se você se meter num problema que não é seu, até com a intenção de ajudar, você pode se machucar. Porque qualquer pessoa que pega um cachorro pela orelha que está correndo vai ser mordido. Entendeu? Então não entre em guerra que não é sua. Consagre. Fala seu nariz ao Senhor. Fala, Senhor, me guarda de fazer aquilo que o Senhor não quer que eu faça na hora, né? Entende, irmãos? Amém? Glória a Deus. Outra coisa, boca ou língua, terceira parte do corpo nós temos que consagrar, né? O que é isso aqui, pessoal? É realmente aquilo que nós falamos. Nós seremos julgados por aquilo que nós falamos. Às vezes a gente empresta o ouvido para alguém e às vezes transmite o que aquela pessoa falou sem né? Não devemos fazer isso. Todo cristão aqui já foi provado nessa área de boca, de falar o que não devia, para quem não devia, de passar uma fofoca para frente. Não é verdade? Então, nós temos que ter cuidado que a nossa boca seja somente para louvar a Deus, engrandecer a Deus, né? E fazer a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tiago, capítulo 3, versículo 5 a 6 diz aqui, né? Assim também a língua, um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas de inferno. Então olha como que a Bíblia trata a língua. A Bíblia não trata a língua de maneira amigável. Ela fala, a língua é fogo. Então a coisa é muito séria. E no mundo espiritual, irmãos, as coisas no mundo espiritual são liberadas pela boca. Tanto positivamente quanto negativamente. Então por isso nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. Por isso que a palavra diz, Senhor, põe um guarda na minha boca, para que eu não fale além daquilo que é necessário. Amém, meus irmãos? Então quando você for orar, você fala, Senhor, consagra os meus olhos, consagra os meus ouvidos, consagra o meu nariz e consagra a minha boca também ao Senhor. Isso é oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém, meus irmãos? Quarto item que nós temos que consagrar, as nossas mãos. As nossas mãos. As mãos fala de quê? Daquilo que nós fazemos, do nosso propósito. Mãos fala de quê? De trabalho. Então nós temos que consagrar nossas mãos para o Senhor. E o que é consagrar nossas mãos para o Senhor? É fazer a obra de Deus sem preguiça. Tem gente que tem tanto ânimo e disposição para fazer tanta coisa, mas é preguiçoso para fazer a obra de Deus. Verdade ou não é? A palavra diz aqui, 1 Tessalonicenses 4,11, e a diligenciardes
por viver tranquilamente, cuidando do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Mateus 5,30, aqui tem a ver também de pecar com as mãos. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta a lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Mateus 5,30. Claro que Jesus não está ensinando aqui a mutilação física, mas ele está ensinando que nós temos que ser radicais contra o pecado. Tudo aquilo que nos faz pecar, nós temos que tirar da nossa vida. Amém, meus irmãos? Isso é consagrar as nossas mãos. Agora, outro item interessante aqui é o nosso estômago. Como, pastor, que eu vou consagrar o meu estômago a Deus? Olha que coisa interessante isso daqui, não é? O nosso estômago. Palavra aqui, Filipenses 3, 18 a 19, diz o quê? Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O que é o estômago? Olha, o Deus dele é o ventre, fala do estômago, fala de desejo. Quantas pessoas só querem fazer os próprios desejos, mas não querem fazer a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Então isso aqui, consagrar o seu estômago, o seu ventre, é falar, Senhor, que o meu desejo seja o teu desejo. Se o meu desejo não for o teu desejo, tira o meu desejo. Porque é o Senhor que opera em mim tanto querer quanto o realizar. Amém, meus irmãos? E, finalmente, os nossos pés. Até os nossos pés, nós temos que oferecer os nossos pés como sacrifício ao Senhor. Isso aqui fala do nosso caminhar. Isso fala da maneira como nós caminhamos. Né? Se nós estivermos caminhando em algo que nos vai conduzir à destruição, nós temos que desviar os nossos pés daquele lugar. Amém, meus irmãos? Salmos 1 e 2 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Veja, não anda, olha, os seus pés. E não se detém no caminho dos pecadores. Mais uma vez, o pé leva a pessoa a se deter. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Então, é importante consagrar os nossos pés. Senhor, tira os meus pés desse caminho, não deixa eu andar nesse caminho, não deixa eu seguir esse caminho. Consagro também os meus pés ao Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus até aqui. Tudo bem? Então, consagramos o nosso corpo. Mas nós precisamos avançar nesse texto de Romanos. Porque Romanos diz assim, né, não está aqui o texto, mas o início desse texto que nós lemos, dá na apostila de vocês, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, além de oferecer o meu corpo como sacrifício, como entrega para Deus, amém? Eu também preciso ter muito cuidado com esse presente século. Eu preciso vigiar com esse mundo que está à minha volta. Porque aqui está dizendo, não vos conformeis com este século. Essa palavra conformar aqui, no grego, é esquema. Ele está dizendo o seguinte, não entre no esquema do mundo. Não entre na moda do mundo. Aquilo que o mundo ensina, aquilo que o mundo passa que é bonito, que é legal, isso é o esquema do mundo. Não faça o esquema do mundo. Não se comporte como quem está no mundo. Ah, pastor, agora está na moda fazer isso. Não faça isso. Porque o mundo é inimigo de Deus. E todo mundo que quer agir de acordo com o mundo, com o que o mundo ensina, com o que o mundo prega, com o que o mundo passa, vai ter dificuldade em ter a sua alma transformada. E essa palavra mundo aqui também no grego é aion, que significa moderno. Olha que coisa interessante. Então o que ele está dizendo é o seguinte, não vos conformeis com esse mundo que aparentemente é moderno. Não vos conformeis com este mundo que pensa que é moderno. Porque quando eles falam assim que o mundo é moderno, eles estão dizendo que as coisas de Deus são ultrapassadas.
Então o cristão que anda muito no curso do mundo, ele está falando, o mundo é mais moderno do que as coisas de Deus. Eu prefiro ficar com o mundo. Eu quero te falar que as coisas de Deus são mais modernas do que o mundo. Sabia disso, não? Paulo disse que nós estamos experimentando os poderes da era vindoura. Nós, cristãos, estamos experimentando os poderes da era vindoura. O mundo não sabe os poderes da era vindoura. Eles não conhecem os poderes da era vindoura. Nós já conhecemos, então nós somos mais modernos do que o mundo. Quem está entendendo, irmãos? Por exemplo, eu não sou contra tatuagens. Tantos irmãos usam. Aí tipo assim, tatuagem é moderno. Não é moderno. Os egípcios já usavam tatuagens. Isso é moderno? Piercing é moderno. Não é moderno. O mundo antigo já usava vários tipos de furos na cara. Entende? Então as pessoas que querem fazer a moda desse mundo como algo moderno, não são modernos, porque isso aqui é mais antigo do que a gente imagina. É moderno agora fazer isso. Quem está compreendendo, meus irmãos? Eu não estou criticando nem sendo contra, só para vocês entenderem que o que o mundo diz que é moderno, não é. Moderno é quem anda na palavra de Deus. Moderno é quem segue os princípios da palavra de Deus. Moderno é quem ouve a palavra de Deus e não se conforma com as coisas desse mundo. Amém, meus irmãos? Por isso que a palavra diz aqui, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora, olha que coisa interessante, presta atenção. Não se enquadrar nas coisas do mundo, se enquadrar nas coisas de Deus e renovar a nossa mente, tenha sério. E quando nós oferecemos um culto a Deus e participamos de um culto a Deus, nós estamos indo completamente na contramão do mundo. Porque o mundo não quer cultuar a Deus, quer? O mundo quer ouvir palavra? O mundo quer estudar como você está estudando? O mundo quer aprender como você está aprendendo? O mundo quer vir para cá domingo à noite? Cultuar a Deus? Não. Eles querem continuar no mundo. Mas quando nós viemos para cá e cultuamos a Deus, e quando nós cultuamos ao Senhor, a nossa mente está sendo renovada. Por isso que a igreja primitiva, os cristãos faziam culto todos os dias. A palavra diz que eles se reuniam diariamente nas casas e nos templos. Por quê? Eles sabiam da importância de estar cultuando a Deus e tendo as suas vidas e as suas almas transformadas. E a sua mente renovada. Amém, meus irmãos? Tranquilo até aqui? Então esse é um ponto muito importante. Próxima página da apostila, página 56. Essa questão da transformação da alma, eu só vou... tem um texto, né, que nós falamos aqui, nós não lemos. Mas aqui diz, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Não ameis o mundo. Amém? Muito bem. A transformação da alma, como eu disse aqui na aula anterior, ele é um processo de metabolismo interno. O que é o metabolismo, pessoal? A transformação da alma, ela acontece internamente. Aquilo que eu me alimento, aquilo que eu coloco para dentro de mim, passa a fazer parte do meu corpo. Lembra daquela questão que eu falei da pessoa pálida, que tentou ficar corpo rosado com a maquiagem? Não resolveu. Mas se ela se alimentar bem, muda. Amém? Por exemplo, quando você come um churrasco, uma carne, uma picanha, por exemplo, aquela carne passa a fazer parte do seu corpo, sim ou não? Passa. Então aquele boi que você comeu passa a fazer parte de você. Por quê? Você comeu a proteína, o teu organismo digeriu e passou a fazer parte do seu corpo. Amém? Tá saindo aí não? Tá, vamos tentando aqui, faz parte. Porque todo esse projeto aqui é para tentar chegar bem ali também. Então, a gente vai tentando equilibrar aqui, né? Deus sabe todas as coisas, vai melhorando. Então, pessoal, presta atenção. Esse comer algo é colocar para dentro. Se eu como um boi, aquele boi passa a fazer parte de mim. Diz uma máxima que o homem é aquilo que ele come. Verdade ou não é? Não é? Agora,
esse metabolismo interno, como que ele acontece? Uma nova substância entrou no meu organismo, substituiu uma velha substância e passou a fazer parte da minha natureza. Amém? Que nova substância é essa que entra no nosso espírito e passa a fazer parte da nossa alma? É Cristo. Cristo é essa nova vida em nós. Então, quando nós comemos de Cristo, nos alimentamos da palavra de Cristo, isso com Cristo é muito importante. A palavra, ele é o verbo. Então, quem se alimenta de Cristo, alimenta da palavra. Quem se alimenta da palavra, se alimenta de Cristo. E quem se alimenta da palavra de Cristo tem a vida transformada por dentro. Uma nova natureza passa a fazer parte da sua natureza. E você passa a ter uma nova natureza. Esse é o processo de metabolismo que nós chamamos. Por isso que a palavra diz, Romanos 12, 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mais uma vez eu estou frisando, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está claro até aqui, meus irmãos? Então essa transformação da alma é uma transformação interior, é do lado de dentro. Isso está acontecendo quando você vai ao culto, quando você vai ao curso, quando você vai ao céu, quando você participa das coisas de Deus, né? E como que essa transformação acontece? É que a gente vai terminar falando dessas duas coisas. Primeiro, essa transformação acontece, repetindo, pode parecer repetitivo, né? Mas é proposital, é pela renovação da mente. E como que isso é feito? Pela palavra de Deus. Olha que interessante, Tiago, capítulo 1, versículo 21. Não está aqui no PowerPoint, mas está na apostila. Olha o que diz lá Tiago, capítulo 1, versículo 21. Quantos acharam? Está na apostila. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Veja, olha quantas verdades tem nesse versículo. Fala da salvação da alma. Salvação da alma é primeiro, segundo ou terceiro estágio? Salvação da alma é primeiro, segundo ou terceiro estágio? Segundo estágio. O primeiro estágio é salvação do espírito. O segundo estágio é salvação da alma. E o que é a salvação da alma? O que é a salvação da alma? É salvação do inferno? Não. Salvação da alma? Da alma. Amém? Lembra que eu falei na primeira aula? E a transformação da alma é para tirar do inferno? É para ter recompensa. Amém? Ou seja, a transformação da alma é que nos vai levar à recompensa. Amém? Então, salvação da alma. Agora, o que vai salvar a nossa alma de acordo com esse texto da apostila? Lê aí, o que vai salvar a nossa alma? O que vai salvar a nossa alma de acordo com esse texto? O que vai salvar a nossa alma aí, meus irmãos? É só ler e interpretar. Vamos lá? A palavra implantada, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Agora, como que essa palavra salva a nossa alma? Como que ela salva? Na primeira parte do versículo, como que ela salva? Tirando as impurezas. Mas como que essas impurezas estavam onde? No espírito ou na alma? Na alma. Como que essas impurezas estão na alma? Olha aí. Acúmulo de maldade. Pronto, acúmulo de maldade. Olha que coisa interessante. Presta atenção. Raciocina comigo. A alma, ela é como se fosse um balde, cheio de impureza, cheio de sujeira acumulada ao longo de uma vida de pecado. Sim ou não? Mas você recebe a palavra, essa palavra entra nessa alma e vai limpando, vai tirando essa sujeira. É igual um balde cheio de lama.
O que acontece se você botar uma água dentro de um balde cheio de lama? A lama vai subindo, vai saindo e vai chegar um momento que só vai ter água limpa. Por isso que Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está claro até aqui? Nascer de novo é nascer no Espírito. Deus entrou no Espírito. Mas ele fala: quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Presta atenção. Essa água aqui é a palavra que limpa a alma. Uma coisa é você ver o reino, outra coisa é você entrar no reino. Presta atenção. Quem vê é salvo, porque Moisés viu a terra prometida. Ele não era de Deus, mas ele entrou na terra prometida porque ele não recebeu a recompensa, digamos assim. Então uma coisa é você ver o reino, nasceu do Espírito, outra coisa é você entrar no reino. Esse entrar no reino não é salvação, é milênio, quando Cristo reinar aqui na terra, é entrar na recompensa. Para ser salvo é nascer de novo no Espírito. Agora, para entrar na recompensa do reino, tem que passar pelo processo de transformação da alma, tem que ser limpo pela palavra. É possível um crente nascer de novo e continuar cheio de impureza no coração? Possível. Novo e continuar com um acúmulo de imundícia? É possível. Por isso que Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Mas em teu nome pregamos, profetizamos, expulsamos demônios, não é isso? Ímpio expulsa demônio? Ímpio prega? Não. Então eles eram discípulos, eles eram salvos. E se eu não perco a salvação porque a salvação é garantida no Espírito? O problema ali está sendo o quê? Disciplina. Porque estava com o coração cheio de iniquidade. Não entrou na recompensa do reino. É igual as 10 virgens. 5 loucas, 5 prudentes. 5 entraram, 5 ficaram do lado de fora. Como transformação da alma. Mais uma vez repito, Paulo falava: por isso que eu prego a todo mundo e esmurro o meu corpo, para eu mesmo não ficar reprovado, não ficar do lado de fora, não deixar de entrar na recompensa do reino. Ah, uma vez salvo para sempre, estou garantido? Está garantido. Mas o reino e a recompensa do reino é uma questão em aberto. Ah, pastor, mas não é pela graça? É pela graça. Até entrar no reino é pela graça. Presta atenção. O problema de entrar no reino é o seguinte: o que eu fiz com essa graça que Deus... A graça que eu sou o que sou, diz o apóstolo. Que a gente pode desprezar essa graça, entendeu? Ainda quando chegar lá em Apocalipse, a Bíblia diz que nós vamos pegar nossas coroas e colocar sobre os pés de Jesus. Por quê? Porque a gente vai falar: Senhor, o Senhor está recompensando a gente, mas quem fez tudo foi o Senhor, essa coroa sua. Você está entendendo como que a gente tem que ter maturidade para separar o que é do Espírito e o que é da alma? Sem confundir lei com graça. Sem fugir da nossa responsabilidade, mas sem também deixar de depender de Deus. Você está compreendendo? Porque as pessoas sempre ficam nesses extremos, migrando entre esses extremos. É justiça própria, tudo que ela faz, e perde salvação se não fizer. Olha que confusão que fica na cabeça das pessoas. Está claro até aqui, irmãos? Então, como que a minha alma é transformada? Pela renovação da mente. E como que isso é feito? Quando a palavra vai entrando, vai transformando, vai limpando e vai purificando. Está claro até aqui? Por isso que é importante estar no culto. Porque onde que a gente aprende a palavra? É no culto. Ah, pastor, mas eu estudo em casa. Não é a mesma coisa. Ah, pastor, eu aprendo em casa sozinho. Não é a mesma coisa. Aqui alguém está ensinando para você. Alguém está falando para você. Alguém está expressando para você. E essa palavra está entrando, está renovando você. Amém? Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8 diz: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele o quê?
dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e farás prosperar o teu caminho, então serás bem sucedido. Então o que está dizendo aí? A palavra de Deus tem que ler, meditar, estudar dia e noite. Amém, meus irmãos? Então é a palavra que transforma a gente. Né? A Bíblia fala de Simão Pedro. Simão, está aqui na apostila também, ele teve a revelação de Cristo. Jesus perguntou para Simão: Simão, quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és outros profetas. Mas Simão diz: e você? Quem você diz que eu sou? Não, você é o Cristo, Filho de Deus. Aí o que Jesus responde? Graças dou ao Pai, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que estás no céu. A partir de hoje não chamarás mais Simão, e sim Pedro, porque sobre esta pedra edificaria a minha casa. Simão significa cana quebrada, cana frágil. Pedro significa pedaço tirado da rocha. Um cristão só se torna rocha quando ele recebe a revelação da palavra. E a igreja só pode ser edificada por cristãos que tiveram a revelação na palavra. A palavra transformou a alma, transformou essas canas frágeis, caniços quebradiços, em rochas. Cristãos firmes, cheios da palavra de Deus. Mas tem que passar pelo processo de transformação da alma. Por isso que o próprio Pedro vai escrever na sua epístola: e nós somos pedras vivas nessa edificação. Resumo: você está sendo transformado pela renovação da tua mente, pela transformação da sua alma numa rocha, sobre a qual a igreja, né? Cristo é a nossa rocha principal, mas nós somos essas pedras que vai construindo a igreja do Senhor Jesus. Por isso o curso que você está fazendo aqui é importante. Agora, uma pessoa que não está aqui estudando isso, ela vai aprender isso aonde? Vendo televisão? E se ela não aprender, como que ela vai ser usada na edificação, na obra de Deus? Isso é muito sério. Por isso que tem muita gente que é só uma cana frágil. Ela está fazendo a obra toda empolgada, mas por qualquer coisa ela quebra. Ela está toda empolgada fazendo a obra. Agora eu quero fazer acontecer. Tá bom, até que vem o vento, até que vem a prova, e ela se desfarela. Por quê? Porque a sua alma não está transformada ainda. É forte isso, né, irmão? Fala a verdade. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Então a renovação da mente, transformação da alma, estudar a palavra, deixar isso entrar no coração e transformar a gente é muito importante, fundamental. Segunda coisa para a gente encerrar aqui: como que nós podemos ser transformados? Pela contemplação do Senhor. Isso tudo eu falei na primeira aula, lembra? Renovar a mente, contemplar o Senhor, tirar o véu, lembra? Agora eu estou aprofundando isso aqui, né? Olha o que diz aí, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, como o rosto, que, meus irmãos? Desvendados, descobertos, contemplamos como por espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém? Então a segunda maneira de sermos transformados é contemplando a Cristo. O que é contemplar? Contemplar é muito mais que ver. Ver, eu olho, mas não vejo os detalhes. O que é contemplar? É olhar e ver os detalhes. O que é contemplar? É você olhar para uma paisagem e ver as diferentes cores de verde, ver o mar azul ou verde, ver o céu azul. É você enxergar o todo nos detalhes. Está claro até aqui, meus irmãos? Isso é contemplar. Amém? E esse contemplar se dá de duas formas, presta atenção. A primeira forma é quando você aprende a palavra que está sendo pregada, e essa palavra monta para você um quadro, uma paisagem que você fica assim: uau! Durante as aulas você não teve essa sensação de uau! Como que eu não pensei nisso antes? Como que eu não tinha visto isso antes? Eu não sabia que meu nariz podia me fazer pecar. Eu não sabia diferenciar espírito de alma. Eu não sabia diferenciar salvação de recompensa. Eu não sabia o pastor agora me ensinou, agora eu posso contemplar isso.
É igual quando você tem um culto, uma pregação, e você sai dali impactado porque você viu algo. Você contemplou uma paisagem que Deus colocou diante de você. É um espelho, aquilo vira uma imagem. Isso é forte ou não é, meus irmãos? Pelo amor de Deus. Isso aqui não é básico que eu estou ensinando para você, aqui é coisa muito profunda. E por que ele fala rosto desvendado? Véu é que venda os olhos. Então, quando você sai da lei e enxerga a graça, você fala, uau, como eu sou amado, como Deus me ama, como Deus é bom o tempo todo. E Ele continua me abençoando, mesmo eu não sendo tão bom assim. Uau, isso é maravilhoso. Isso é contemplar o quê? A Cristo. O que é contemplar a Cristo? A palavra é Cristo, amém? Cristo é a palavra. Então, quando você ouve uma pregação e você sai dali sabendo o que você tem que fazer, é muito mais do que você tem que fazer, é como você tem que ser, como Cristo. Você está vendo Cristo. Quando você lê os evangelhos, você vê como Cristo agia, como Cristo fazia, como Ele falava. Fala, eu quero ser como Ele. E na medida que você admira Cristo, você vê Cristo, você contempla Cristo, você vai se tornando como Ele, porque fala do espelho. O que é um espelho? Espelho é uma imagem na frente de um espelho. E aquela imagem reflete no espelho. Ou seja, quanto mais você ouve a palavra, aprende de Cristo, contempla a paisagem de Cristo, mais semelhante você se torna como Cristo. E como é ser como Cristo? É ter os frutos do Espírito. Bondade, longanimidade, benignidade, paz, mansidão, domínio próprio, alegria. Olha só, é fazer o que Cristo fez. Os dons do Espírito, dons de cura, de milagre, de revelação, de profecia, desfazer as obras do diabo. Ou seja, nós nos tornamos como Ele. Ou seja, presta atenção, o objetivo final da transformação da alma é ser como Cristo. É ser parecido com Cristo. É ser semelhante a Cristo. Nós temos que refletir essa imagem para as pessoas. Amém, meus irmãos? Amém. É forte ou não é isso aqui? Só que esse contemplar aqui, além de você ver a paisagem, ouvir a palavra, montar o quadro e ver como que é e se tornar semelhante àquilo que você vê, é você também adorar a Deus. É você estar na presença de Deus, é valorizar a presença de Deus e orar, adorar, oferecer todo tipo de oração, de consagração, de entrega, de renúncia, de intercessão. É você gastar tempo na presença de Deus. Gastar não, Senhor, fechar a porta e contemplar a beleza da sua santidade. Não só cantar na hora do culto, não só cantar na hora do... É cantar em casa, é adorar em casa, é ler a palavra em casa, é gastar tempo na presença de Deus em casa. E na medida que essa presença vai nos envolvendo, a glória vai nos transformando. Porque a nossa alma não quer ficar adorando a Deus, ela quer ver televisão, ela quer ficar na internet, ela quer ficar no Netflix, ela quer ficar no Facebook. É verdade ou não é, meus irmãos? Ela não quer estar num culto como esse, ela não quer fazer um curso como esse. Por isso que quem gasta tempo aprendendo de Jesus, adorando a Jesus, é transformado. Olha para as pessoas que ficam mais tempo nos entretenimentos da vida, como que elas são irritadas, ansiosas, nervosas, depressivas, porque a sua alma está sendo acumulada com as coisas desse mundo. E ela vai se tornando como as coisas do mundo, corta o cabelo igual a coisa do mundo, usa a roupa igual do mundo, faz tudo igual do mundo, porque você se torna semelhante àquilo que você adora. Se eu adorar a Cristo, gastar tempo com Cristo, eu vou me tornar semelhante a Cristo. É forte ou não é? Aí eu quero concluir isso aqui com uma ilustração. Aqui eu fecho essa aula, para você entender como que é esse processo de imprimir uma imagem em algum lugar. Presta atenção. Aqui diz, nós somos um espelho, amém? Temos uma imagem, que é Cristo. Esse espelho tem que refletir a imagem. Ok? Esse espelho aqui é a nossa alma. Cristo está no nosso espírito. Quando nós contemplamos a Cristo, a nossa alma reflete. Está claro até aqui? Agora, presta atenção que interessante nesse processo. Uma máquina fotográfica. Lembra da máquina fotográfica? Como é que era? Uma expressão usada na fotografia é a revelação. O que é a revelação? É revelar uma imagem.
e revela a imagem. É sim ou não é? Tiro a foto e revelo a imagem. Contemplo a paisagem, tiro a foto e mostro a imagem para as pessoas verem. Está claro até aqui? Agora presta atenção, o processo da fotografia. Você tem na fotografia, né, na máquina fotográfica, você tem 4 elementos. O diafragma e o filme. Não consegue ajustar o foco, fica embaçado. Sem diafragma, é aquele clique. Não tem abertura para entrar a luz. E sem o filme, não imprime a foto. Quais são os 4 elementos da máquina? Luz, lente, diafragma. Até aqui. Agora imagina, isso aqui é para fechar com chave hoje, tá? Essas 2 aulas. Cristo, estou vendo, ok? Eu estou com uma máquina fotográfica que é o meu corpo, que é essa máquina, tá claro? A máquina é o corpo. Cristo é a imagem que está sendo vista com o meu espírito, não com os meus olhos naturais, mas com o meu espírito, através da palavra, através do ensino, através do curso, através da revelação, através, né, do culto racional. Tá claro até aqui? O que é a luz? A luz é o Espírito Santo. Sem a luz do Espírito Santo, sem o brilho do Espírito Santo, sem o ensinamento do Espírito Santo, a gente não consegue enxergar nada, fica tudo escuro. Por isso não adianta você querer convencer alguém na força, na marra, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E Ele faz isso através da palavra. É bom estar num curso como esse. Por isso que esse casal que faz um curso como esse, ele revoluciona o seu casamento. Porque o que está ensinando, o que a esposa quer falar, o marido há tanto tempo, mas ele nunca entendeu, ou vice-versa. Mas quem está trazendo luz? É o Espírito. Amém? A lente. O que é a lente? A lente é a mente da gente. A nossa mente está sendo ajustada para receber essa luz. A sua mente estava perturbada, confusa, aflita, ansiosa, só queria saber das coisas do mundo, mas agora você veio para o curso e ajustou a sua mente, ajustou o foco. Colocou a sua atenção no lugar certo. Estava tudo embaçado. Por quê? Estava confuso. Mas você veio para cá, é igual você vai fazer um óculos. E aí, tá bom? Não, mais um pouco. Tá conseguindo enxergar bem a letra? Não, tá embaçado. E agora? Tá melhorando? A palavra vai ajustando a nossa lente. Ela vai ajustando a nossa mente. Peraí, pastor, agora ensina de novo, pastor. Eu ensino de novo. Não, pastor, mostra de novo. Isso. E agora, entendeu? Entendi. Você entendeu o que é espírito, alma e corpo? Entendi. Você vê como é que o espírito age, como é que a alma processa, como é que... Entendi, então, está enxergando? Olha a mente, como é que vai sendo ajustada a palavra de Deus. Que é isso, minha gente? Isso é poderoso demais. Mas aí tem o diafragma. O que é o diafragma? Já viu antigamente na máquina fotográfica que você clicava e aparecia aquela negocinho branquinho, aquela bolinha branquinha, já viu? Hoje as máquinas modernas não tem isso. Antigamente era aquela bolinha que abria e fechava. O que é diafragma? Diafragma é aquela abertura que abre numa fração de segundo para aquela luz entrar rápido e não entrar mais luz nenhuma. Para entrar só o que tem que entrar, entendeu? Para aquela imagem ficar fixada na película, no filme. Então o diafragma é aquela abertura. O que é o diafragma? É o nosso coração. Quando o nosso coração se abre, a luz da palavra do Espírito entra, nossa mente é ajustado o foco. Olha que coisa gloriosa. Por isso nós temos que abrir o coração. Tem que vir para um curso como esse com o coração aberto. Por isso Jesus disse, por isso que a palavra diz, né? A palavra do Senhor diz, o Senhor Deus diz no Antigo Testamento, né? Me achareis, me buscareis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Por que a pessoa não é transformada, minha gente? Por que a pessoa está na igreja há anos e não muda de vida? Porque o coração é pela metade, é uma parte para Deus, uma parte para o mundo. Está fascinado com esse presente século. Irmãos, eu não consigo conceber a ideia de uma pessoa que domingo à noite fica em casa. Isso não existe. Para um cristão isso é uma coisa inadmissível. Só que não é só um domingo não, é 2, é 3, é 4. Quando tu vê, é meses sem estar num culto. O coração está fechado. Se não está recebendo coisa de Deus, pode ter certeza que está recebendo coisa do mundo. Aí no futuro vai querer recompensa. Tu acha que vai ter recompensa no futuro?
Quem amou as coisas do mundo, quem amou o presente século, quem não quis fazer a vontade de Deus vai ter recompensa no futuro, não vai para o inferno, está no céu, mas não vai receber a coroa da recompensa, porque o coração ficou voltado para as coisas do mundo. Onde está o teu tesouro? Ali estará o seu coração. Olha como é que a palavra se encaixa, meu Deus do céu. Isso é muito forte, gente. Né? E todo esse processo de luz do Espírito, palavra, mente ajustada, coração aberto, vai refletir aonde? Na alma. Aí você contemplar o Senhor, a alma vai sendo transformada. Repara que na primeira aula eu falei só do Espírito, lembra? Agora a coisa está mais voltada para a alma, que é onde muitos crentes param no processo. Por isso você está aqui, para aprender como cooperar com o Espírito para ter a sua alma transformada. Amém, meus irmãos? E aqui eu encerro essa aula de hoje, mas deixando um trabalho de casa para vocês. Eu deveria dar para vocês hoje uma terceira aula, certo? Tudo bem? A terceira aula, né? Então, presta atenção, abra lá na página 63 da apostila. A aula 4, presta atenção, vai falar da verdadeira transformação. E essa aula 4, ela vai tratar especificamente do contemplar. Você vai aprofundar mais essa fotografia toda que eu falei para você, do diafragma, da lente, da filme, enfim, vai aprofundar na aula 4. Eu não vou dar essa aula para vocês aqui, nem hoje, nem semana que vem, tá ok? Aqui vai falar, ó, para sermos transformados, precisamos contemplar apenas o Senhor, precisamos contemplar e ficar deslumbrado, tá vendo? Então vocês vão ler isso aqui em casa, tá ok? Aí vai ficar como para completar essa aula de hoje, tá? Aí a partir da semana que vem nós vamos estudar as outras aulas que eu não dei que estão na apostila. Vamos aprofundar mais a questão da transformação da alma. Como hoje é conteúdo, essas duas aulas são muito densas, né? Mexeu com muitos conceitos aí talvez antigos e teve que construir outros. Nossa mente já chegou num nível assim de muita absorção de conteúdo, né? Então vamos parar por hoje. Mas na semana que vem eu quero falar para vocês que a nossa aula não vai ser domingo de manhã, vai ser na sexta noite, tá ok? Então, a próxima semana nós não teremos aula domingo pela manhã, nós teremos na sexta noite. Quinta-feira tem culto, na sexta vamos estar aqui na aula. Ok? Oi? É horário 7h30 também. Pastor, aí na sexta a lição só vai dar Essa aqui, eu vou continuar. Não. A que vocês vão estudar em casa é bônus, vocês precisam estudar para aprofundar a aula de hoje. Mas na sexta-feira eu vou dar as outras aulas, que são a aula 3 e 6. Tá? Então, quem está em casa assistindo a gente aí, vem para cá na próxima sexta-feira, excepcionalmente esse mês. Né? Pode acontecer de um mês, quando eu não puder dar aula no domingo pela manhã, eu vou jogar na sexta-feira a aula. Tá bom, pessoal? Vamos ficar dinâmico também. Então, próxima semana, sexta-feira, 7h30. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor. Tivemos aqui muitas dificuldades com a questão do celular, da internet, mas nos próximos vamos estar melhorando aí, em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Que bom que você ficou aqui até agora. Eu sei que domingo é um dia difícil para muitas pessoas, mas nós estamos aqui porque nós queremos aprender, né? E quando terminar esse curso, naturalmente você vai estar liberado os seus domingos pela manhã aí para ir à praia, fazer alguma coisa, mas é necessário por um pouco tempo sujeitarmos nosso corpo para aprendermos e fazer a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, pela revelação, pela iluminação. Ó Deus, obrigado porque mais uma vez podemos ter a nossa mente esclarecida, o nosso espírito exercitado e a nossa alma transformada, Senhor. Queremos a cada dia, Pai, viver na prática esta palavra e principalmente, Pai, queremos contemplar o Senhor, gastar tempo na Tua presença para que possamos ser transformados à Tua imagem, Pai, para fazermos completamente a Tua vontade. Obrigado por esses alunos que estão aqui, por aqueles que estão em casa, aqueles que vão assistir essa aula depois, porque eu sei que você vai falar com cada um deles de maneira poderosa. Abençoa a nossa saída cá, nossas casas, tenhamos um dia abençoado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe os irmãos. Salve de palmas ao Senhor Jesus. Vamos nessa.